A gente abre aqui as portas para o nosso querido Pedro Paiva entrar, porque, gente, nós vamos falar sobre a repercussão dos discursos do presidente Lula e do presidente Trump na Assembleia Geral da ONU. E também o último dia de participação da delegação no evento. Pedro, é muita coisa para você trazer para a gente, traz as atualizações e principalmente sobre a química entre Trump e Lula. Bom dia para você. Bom dia, Rosiane, bom dia, Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Antes de falar dessa química excelente, né, entre Donald Trump e Lula, isso de acordo com o próprio presidente americano, vamos falar um pouco sobre a agenda do presidente Lula aqui nesse terceiro dia em Nova York. Nesse momento, eu estou exatamente em frente à residência do representante oficial do Brasil perante a ONU, que é onde o presidente Lula e a primeira-dama Janja estão hospedados. E hoje a primeira atividade do presidente Lula é já agora às 10 horas da manhã, aqui no horário de Nova York, no horário de Manaus, 11 da manhã no horário de Brasília. Ele vai participar lá na sede da ONU da segunda reunião em defesa da democracia, combatendo extremismos. Essa reunião que aconteceu pela primeira vez no ano passado. Estarão lá líderes que organizaram, né, esse evento do Brasil, é claro, Uruguai, Chile, Colômbia e também da Espanha. Às 2 da tarde, 3 horas no horário de Brasília, tem a sessão de abertura do evento especial sobre clima para chefes de Estado e governo. Essa é a segunda atividade dedicada exclusivamente à questão climática, que o presidente Lula participa durante essa semana de Assembleia Geral aqui em Nova York. Claro, o presidente que está dando muito destaque à COP30, que acontece em Belém, no Brasil. E neste evento, o presidente Lula deve também focar na COP30. E às 3h15, 4h15 no horário de Brasília, o presidente vai conceder à imprensa uma coletiva lá também na sede da ONU. Claro, o que todo mundo quer ouvir antes do presidente embarcar no início da noite de volta ao Brasil é se há alguma novidade sobre essa possível reunião entre ele e o presidente Donald Trump. Reunião essa que foi mencionada durante o discurso do presidente americano ontem na Assembleia Geral. Eu preparei uma reportagem com os pontos mais quentes dos dois discursos, tanto do presidente Lula quanto do presidente Donald Trump. Vamos acompanhar. O presidente Lula chegou no início da manhã à sede das Nações Unidas. O primeiro compromisso do presidente brasileiro foi uma reunião bilateral com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Em seguida, Lula foi o primeiro chefe de Estado a discursar no plenário, logo após as falas do secretário-geral e de Annalena Baerbock, a presidente da Assembleia Geral. O presidente brasileiro começou criticando as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, mas sem mencionar o país. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo. Em seguida, Lula defendeu a condenação de Jair Bolsonaro e alfinetou os aliados do ex-presidente. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa
prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Seguiremos Donald Trump, o presidente americano, discursou logo em seguida. O republicano falou por aproximadamente 1 hora. Criticou o governo anterior de Joe Biden e a própria Organização das Nações Unidas. Mais perto do fim, tratou das tarifas e citou o Brasil. Nós também estamos usando as tarifas ao redor do mundo para defender a nossa soberania e segurança, inclusive contra nações que se aproveitaram das administrações antigas dos Estados Unidos, incluindo a administração mais corrupta e incompetente da história, a administração do dominhoco Joe Biden. O Brasil agora enfrenta 2 tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos, americanos e outros, com censura, repressão, uso político da justiça, corrupção judicial e ameaças a oponentes políticos nos Estados Unidos. Em um momento surpreendente, no entanto, Trump mudou o tom e teceu elogios ao presidente Lula. Muito bom. Ele gostou de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócios com gente que eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas pelo menos por 39 segundos, a gente teve uma química excelente. É um bom sinal. O comentário de Donald Trump a respeito do presidente Lula pegou o governo brasileiro e as demais comitivas de surpresa. Uma fonte da Secretaria de Comunicação da Presidência da República confirmou que o encontro aconteceu, que Trump assistiu à fala de Lula pela TV e que, de fato, o republicano sugeriu um encontro. Lula teria dito que sim, mas nenhuma data ou local foi indicada. Esse foi o primeiro encontro entre Lula e Donald Trump. O tom apaziguador do líder americano foi percebido de forma positiva pelos mercados. O dólar fechou em queda e a Bolsa de São Paulo registrou alta. Bem, como vocês podem ver, de tédio a gente não morre aqui nessa Assembleia Geral da ONU. Existia muita especulação sobre se o presidente americano citaria ou não o Brasil. Como a gente viu, ele citou, mas ninguém imaginava que esse comentário viria com algum tipo de elogio em relação ao presidente brasileiro. Agora, a gente ainda não sabe como que essa reunião, esse encontro entre os dois líderes vai acontecer. Ontem, o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, ele deu uma entrevista à CNN americana. Nessa entrevista, ele disse que muito provavelmente essa reunião aconteceria por videochamada ou por ligação telefônica. Isso porque o presidente Lula retorna ao Brasil na noite de hoje. Além disso, além dos discursos, ontem o presidente também, como eu mencionei, participou de uma outra atividade relacionada ao meio ambiente. Essa atividade tinha como objetivo promover o TFFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O governo brasileiro anunciou um aporte de US$ 1 bilhão nesse fundo. O que o presidente Lula disse nessa atividade foi o seguinte, que o TFFF, na sigla em inglês, vai articular conservação, uso sustentável dos recursos ecossistêmicos e justiça social em prol de um novo modelo de desenvolvimento. O presidente Lula destacou também que esse aporte do Brasil é condicionado ao aporte de outros países e que o objetivo é juntar uma soma de 25 bilhões de dólares de estados e também de países, no caso, estados nacionais, e também 100 bilhões de dólares de investimento privado. O presidente também fez uma reunião bilateral com Dina Boluarte, a presidente do Peru. Ele convidou Boluarte a participar da COP30 e ela aceitou. E Lula também lamentou o distanciamento entre os dois países e eles acordaram em estreitar essas relações. Luiz, Rosiane, eu sigo aqui acompanhando em detalhes esse último dia da estadia do presidente Lula aqui em Nova York e eu volto durante a programação com mais detalhes.
Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Pedro Paiva. Um ótimo dia de trabalho para você. O que nós não temos aí são coisas que realmente façam com que, ele disse, né? Como ele falou, morra de tédio. Agora, Rosiane Chagas, nem os melhores estrategistas de casas de apostas previam o que aconteceu nessa reunião geral aí da ONU, né? Entre as falas do presidente Lula e as falas do presidente americano Donald Trump. Bom, a fala dele, para saber se foi sincera, se foi algo espontâneo, do coração, Rosiane Chagas, ou foi algo estratégico, a gente só vai saber acompanhando aí as próximas previsões do que deve acontecer se essa reunião realmente nós tivermos ali acesso ao que vai ser dito, ao que vai ser conversado. É bom a gente frisar também que ali estão dois chefes de Estado. O Lula, presidente do Brasil, vai defender os interesses brasileiros e o Donald Trump os interesses americanos. De que forma realmente eles vão conciliar essa conversa para que chegue a um determinado acordo, é o que a gente está querendo saber, né? E que acordo vai ser esse? As tarifas vão diminuir? Vão seguir com as tarifas? Não sei. Bom, a gente só faz as previsões, mas a gente vai seguir acompanhando de perto, principalmente porque nós temos o Pedro Paiva ali em Nova York. Vendo tudo, e vamos lembrar só um detalhe, né? Ao longo, né, desse tempo que a gente acompanhou, inclusive as tarifas que foram impostas ao Brasil, Lula nunca foi ali pessoalmente encabeçar essas negociações, não procurou os Estados Unidos. Tudo que foi feito foi pelo caminho diplomático do Itamaraty, tentando fazer um contato ali com os Estados Unidos, mas nunca houve uma procura do presidente Lula para conversar com Trump. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!